Então hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o assunto de Kibud Avaim. Mitzvah de Kibud Avaim, respeitar o pai e a mãe, é uma mitzvah importante da Torá, um dos 10 mandamentos. E ela tem muitos detalhes, muitos detalhes, tanto na parte filosófica dela quanto na parte prática dessa mitzvah. Certo? Então vamos esperar o seu... Quanto na parte prática dessa mitzvah, ela tem muitos detalhes. E a primeira pergunta, que talvez é a pergunta mais forte, é a chave da mitzvah de Kibud Avaim, para a gente começar a entrar e começar a fuçar ela. Vamos fazer uma Hazará, voltar um pouquinho sobre os 10 mandamentos. Como vai ser o Godel? A gente tem 10 mandamentos, certo? 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos nas duas tábuas da lei, Shnei Luchot HaBrit. De um lado tem 5, do outro lado tem 5. Certo? Vamos fazer uma Hazará. Quais são os 10 mandamentos? Os que estão no primeiro lado. Número 1, Anochi Hashem Elokecha, acreditar em Hashem. Número 2, Lo yeh lecha Elohim achinim al panai, não cometer idolatria. Número 3, Lo tissá et Shem Hashem Elokecha lashav, não pronunciar o nome de Hashem em vão. Número 4, Zachor et Yom HaShabbat lekadesho, se lembrar do Shabbat. Shamor et Yom HaShabbat, cuidar do Shabbat. Número 5, Kabed et avicha ve'et imecha, respeitar o pai e a mãe. Esses estão de um lado, do primeiro lado das duas tábuas da lei. Do outro lado a gente tem Lo tirtzach, não matar, Lo tignov, não roubar, Lo tinav, não cometer adultério, certo? Relações proibidas. Lo ta'ane bereacha et shaker, não testemunhar em falso contra o outro. E, por último, Lo tachmod bait reecha, Lo tachmod eshet reecha, não invejar a mulher do outro, a casa do outro, o dinheiro do outro e assim por diante. Se a gente fosse fazer uma análise global sobre a diferença das 5 primeiras para as 5 últimas, a gente chegaria na conclusão que as 5 primeiras mitzvot, que estão nas tábuas da lei, falam sobre mitzvot shel bein adam lamakom, mitzvot entre o homem e Hashem. Acreditar em Hashem, não cometer idolatria, não pronunciar o nome de Hashem em vão, cuidar do Shabbat, são coisas que é entre nós, o nosso pacto com Deus. O outro lado, as últimas 5, são todas elas mitzvot shel bein adam lachavero, mitzvot entre o homem e o seu companheiro. Não roubar, não matar, não testemunhar em falso, certo? Não cometer adultério, não invejar o outro. Boa noite para todos. Boa noite. Mas de um lado tá escrito para respeitar o pai e a mãe. Então aí vamos chegar. O problema é, e aqui a gente começa a nossa pergunta, que pessoal, a mitzvah de respeitar o pai e a mãe, ela se encontra no primeiro lado. E o primeiro lado falam sobre mitzvot shel bein adam lamakom, mitzvot entre o homem e Hashem. Não mitzvot shel bein adam lachavero. Então a mitzvah de Kibud Avaim deveria estar do outro lado. Ia ficar 4 e 6. Ia ficar 4 e 6. Mas se você fez uma divisão tão básica, falando que o primeiro lado são mitzvot, dá pra ver, são mitzvot entre nós e Hashem. E o segundo lado, mitzvot entre o homem e o seu companheiro. Então, por que a mitzvah de Kibud Avaim aparece no primeiro lado? Parece que ela é uma mitzvah shel bein adam lamakom entre o homem e Hashem. Qual que é a lógica que está por detrás disso aqui? Essa pergunta, na verdade, é uma pergunta muito famosa. Uma pergunta que praticamente muitos comentaristas, se não todos, tocaram nesse assunto e perguntaram essa pergunta. Uma pergunta muito forte. E existem várias respostas, cada comentarista tocou num outro ponto. Vamos tentar a gente chegar em algumas respostas e, através disso, entrar um pouco mais a fundo no conceito da mitzvah de Kibud Avaim. Então vamos começando. Existia um grande rabino há mais ou menos 100 anos atrás, chamado Rabbi Shimshon Raphael Hirsch. Ele era um rabino na Alemanha, certo? Justamente na época que ele vivia, a Tnuá, o movimento dos reformistas, começaram a pegar força, certo? Da Ascalá, iluminismo, reformismo. E ele foi um dos rabinos que combatia contra o movimento reformista. Ele era um grande filósofo e escreveu um livro, uma explicação sobre a Torá, vários outros livros também, uma explicação sobre a Torá, sobre os 5 livros da Torá, em alemão. E esse livro foi traduzido para o hebraico, uma explicação fantástica sobre a Torá, bem filosófica.
e ele analisa cada mitzvah, analisa as palavras da Torá e assim por diante. O Rav Shimshon Raphael Hirsch, no Sefer Shmot, certo? Sobre a mitzvah de Kibud Avayim, ele faz essa pergunta que a gente fez. Por que o Kibud Avayim se encontra na primeira tábua? Afinal de contas, é uma mitzvah entre o homem e os seus pais, não é entre o homem e Hashem. E ele fala a seguinte resposta, pessoal, olha que fantástica, uma resposta filosófica fantástica. Vale a pena até ler o que ele escreve. Ele fala o seguinte, ele fala: se não existisse pais e filhos, netos, bisnetos e assim por diante, a Torá não poderia existir. Ele fala o seguinte: o único meio da Torá poder existir hoje, em nossos dias, 2016, é pelo fato que nós recebemos a tradição de nossos pais. E os nossos pais receberam dos pais deles. E os pais dos pais. Ou seja, se não existisse esse conceito pai e filho, se não existisse esse conceito tradição, que o filho continua com a tradição do pai, que o filho recebe aquilo que seu pai fazia e continua colocando em prática, a Torá não teria existência. Por isso fala o Rav Shimshon Raphael Hirsch, a mitzvah de Kibud Avayim, de respeitar os pais, não é somente uma mitzvah entre o filho e o pai, o filho e a mãe. Ela é muito mais abrangente. A mitzvah de Kibud Avayim, ela é a chave, ela é a essência, pelo fato que a Torá está viva hoje em nossos dias 2016. Ou seja, como pode ser que a Torá ainda existe hoje? Como pode ser que hoje judeus como nós ainda cumprimos a Torá, fazemos as mesmas tefilot, fazemos os mesmos hagim, o mesmo Shabbat, acendemos as mesmas velas de Shabbat, comemos a mesma comida kasher durante... já passaram tantos e tantos anos. Pais e filhos. Ou seja, o contato entre o pai e o filho e o pai e a mãe, certo? Shema benim musar avicha ve'al titosh torat imecha. Escute, meu filho, o musar de seu pai, a lição de seu pai e a Torá de sua mãe. Ou seja, esse passuco na verdade é a essência do cumprimento da existência da Torá em nossos dias, da Torá prática em nossos dias. Por isso falou Rav Shimshon Raphael Hirsch que Kibud Avayim não é uma mitzvah entre o filho e o pai, o filho e a mãe, aqui termina. Ela é uma mitzvah que ela faz a Torá existir. Por isso, falou Rav Hirsch, por isso a Torá, por isso a mitzvah de Kibud Avayim, ela está no primeiro lado das tábuas da lei. Porque ela é uma mitzvah shel ben adam lamakom. Ela faz toda a Torá, ela faz o Shabbat existir, ela faz as tefilot existirem, ela faz toda a Torá existir. Assim fala o Rav Shimshon Raphael Hirsch. Eu até vou ler para vocês em hebraico, que eu acho que vale a pena ler as palavras dele. Ele fala: Ilmalei akesher ben avot ubanim, se não fosse a ligação entre os pais e os filhos, tenutak sharsheret adorot, a corrente das gerações ia ser corrompida. Te'abet tikvat te'avar hayehudi legabei ha'atid, vai ser perdido a esperança do passado em relação ao futuro, certo? Ulefikach ichda lahem haTorah makom nechbad b'aseret hadibrot. Por esse fato a Torá colocou a mitzvah de Kibud Avayim no auge das mitzvot, nas 10 dibrot, nos 10 mandamentos, pelo fato que essa mitzvah, ela é a mitzvah que por causa dela a Torá continua viva ainda hoje em nossos dias. Assim explica o Rav Hirsch, e essa é a primeira explicação porque o Kibud Avayim está no primeiro lado, porque ele é considerado uma mitzvah shel ben adam lamakom. Uma segunda explicação está escrito no Kli Yakar. O Kli Yakar também era um grande comentarista do Chumash, que viveu mais ou menos há uns 250 anos atrás. Ele fala o seguinte, ele traz uma Gemara em Masechet Kiddushin, que a Gemara fala que existem 3 sócios na criação de uma pessoa: o pai, a mãe e Hashem. O pai e a mãe são responsáveis pelo corpo, e Hashem é responsável pela vida, pela alma. Certo? São 3 sócios. Fala o Kli Yakar o seguinte: uma pessoa, quando ele respeita os seus pais, por que ele respeita os seus pais? Ele respeita os seus pais pelo fato que ele deve alguma coisa aos seus pais. Os pais deram para ele a vida. Então ele respeita os pais, certo? Automaticamente ele vai chegar na conclusão: se eu respeito os meus pais, eu tenho que respeitar também a quem? A Hashem. Então fala o Kli Yakar, a mitzvah de Kibud Avayim, ela leva a pessoa à conclusão que ele tem que respeitar também a Hashem. Tá certo que a mitzvah é uma mitzvah entre o homem e o seu pai, o homem e a sua mãe,
Mas a pessoa, através de cumprir essa mitzvah, ele vai entender que se ele respeita o pai e a mãe que deram para ele o corpo, com certeza ele tem que chegar a respeitar Hashem, que deu para ele a vida. Inclusive, a Gemara Masechet Kiddushin traz, assim fala o Kliakar, que numa casa que o filho respeita o seu pai, que o filho respeita a sua mãe, certo? Então a Kadosh Baruch Hu, ele fala, eu quero ser um morador dessa casa. Mas numa casa que Chas Veshalom, não existe o respeito dos filhos, das filhas para os pais, então nesse caso a Kadosh Baruch Hu fala, eu não quero entrar nessa casa. Justamente por isso. O que significa? A Kadosh Baruch Hu precisa morar na nossa casa ou não? Não. A Kadosh Baruch Hu fala o seguinte, olha, onde tem respeito dos filhos para os pais, é muito mais fácil chegar a ter respeito por mim. Certo? Uma pessoa que respeita os seus pais, ele vai conseguir também chegar à conclusão que ele tem que respeitar Hashem, mas numa casa que além não tem respeito aos pais, então provavelmente os filhos também não vão acabar respeitando a Kadosh Baruch Hu. Fala o Kliakar por isso a mitzvah de Kibud Avayim é uma mitzvah shel Ben Adam Lamakom. Ela não é só Ben Adam Lachaveró, não é só entre os filhos e os pais, ela leva também ao filho a respeitar a Kadosh Baruch Hu. E uma terceira resposta, parecida com a segunda, mas um pouco mais profunda, ela está escrita no livro Siftei Chaim do Rav Chaim Friedlander, baseado em algo que falou o Chovot HaLevavot. É mais ou menos isso que fala o Siftei Chaim, a gente tentou desenvolver isso aqui um pouquinho mais. Eu vou começar de uma historinha que conta o livro Chovot HaLevavot, um livro de Mussar que foi escrito há uns 800 anos atrás, um dos Rishonim, 600, 700 anos atrás, e ele conta uma seguinte história. E ele faz uma pergunta para as pessoas, ele coloca um dilema no livro baseado numa história. Ele fala que tinha um senhor que vivia numa floresta. Somente ele vivia numa floresta, tinha uma casinha na floresta, não tinha contato com ninguém. Um belo dia ele está passeando e ele encontra um bebê jogado na floresta. Só ele na floresta, pega o bebê, leva o bebê para dentro de sua casa, dá para ele comer, dá para ele beber, dá para ele dormir. Um bebê de meses de idade. Ele vai criando essa criança, criando, e a criança vai crescendo junto com esse senhor na floresta, o homem da floresta, e a criança acaba também sendo um morador daquela casa na floresta e vive lá até fazer os seus 20, 25 anos, ele acaba morando lá junto com aquela pessoa que acabou criando ele, o senhor da floresta. Esse mesmo senhor, ele já está criando aquele bebê. Um dia ele sai passear na floresta e ele vê uma pessoa já de mais idade, nos seus 25, 30 anos de idade, perdida na floresta. A pessoa procurando a saída e não estava encontrando. E ele pergunta para ele, o senhor sabe o que tem aqui? Ele falou, olha, eu estou vendo que você está perdido. Realmente é muito difícil sair daqui, mas eu quero te trazer para minha casa, eu quero te dar de comer, dar de beber, dar de dormir. Ele leva essa pessoa já maior de idade para a casa dele. E salva a vida dele, vamos falar assim. Aquela pessoa estava perdida na floresta, sem comida, sem bebida, com todos os perigos da floresta, e ele acabou sendo salvo por esse senhor, e que levou ele para a casa dele e deu para ele tudo de bom e do melhor. Quem é a pessoa que vai mais agradecer a esse senhor? O primeiro, o bebê, ou o segundo, o homem que foi salvo aos seus 30 anos de idade? Com certeza, o segundo. Mas quem precisa mais agradecer ao homem da floresta? Quem precisa mais agradecer é o bebê, com certeza, que ele recebeu muito mais. Não só que recebeu muito mais, ele não tinha nenhuma chance de sobreviver, e ele recebeu muito mais do que o outro. E a pergunta Chovot HaLevavot, por quê? Por que o segundo agradece mais do que o primeiro? A lógica fala justamente o contrário. Ele fala o seguinte, pessoal, ele fala o motivo que o segundo agradece mais do que o primeiro é pelo fato que o segundo, ele não estava acostumado, certo, com esse bem que fizeram com ele. Ele tinha consciência total de que o que estão fazendo com ele é uma coisa boa, é uma coisa que está salvando a vida dele, certo? Uma pessoa recebe um rim de alguém e salva a vida dele. Então ele entende, olha, se você me deu o seu rim, isso aqui salvou a minha vida, então com certeza eu te devo a minha vida, certo? Então a pessoa tem consciência de que ele recebeu a vida dele de mãos beijadas, então com certeza ele vai agradecer muito. Mas o primeiro bebê,
para ele é tudo óbvio. Para ele é óbvio, ele cresceu naquela casa, é óbvio que ele vai ter comida, é óbvio que ele vai ter bebida, certo? Falou com o Chovot Levavot. Sabe por que nós não agradecemos a Hashem? Assim ele fala, as pessoas agradecem a Hashem, agradecem, mas não agradecem do jeito que deveriam agradecer. Por que as pessoas não agradecem a Hashem de verdade, todo dia, certo? Agradece a Hashem, igual os Hassidei Breslev, que todo dia vão 1 hora lá no Sadeh, agradecer. Por que as pessoas não agradecem a Hashem todo dia, 1 hora, porque a gente está acostumado. Mas que é difícil para as pessoas de agradecerem a Hashem. Ele fala sobre agradecimento a Hashem, por isso que é difícil, porque a gente está acostumado. Agora, além de uma pessoa, ele... justo ontem, ouvindo o rádio, teve esse acidente terrível que aconteceu no Kvish Mispar Echad, o ônibus que pegou num caminhão, muito ruim. Vamos estudar também Leilui Nishmat, esses que faleceram, e Lerefuah Shleimah, para todos esses que precisam de Lerefuah Shleimah. E justo eu escutei no rádio, estava voltando para casa de Jerusalém, e tinha um menino falando que ele estava sentado 2 bancos para trás, e que se ele tivesse sentado 2 bancos para frente, ele não ia sobreviver. Que a pessoa que estava sentada 2 bancos para frente, Letzarei no Arav, não sobreviveu. Então, esse menino de 20 e poucos anos, ele falou, olha, eu recebi minha vida de volta. Se eu tivesse sentado 2 bancos para frente, ele não ia poder estar falando agora com o pessoal. Certo? Então, para ele, agora ele vai agradecer. Mas nós, que Baruch Hashem, a gente vai e vem, dorme, come. Então, como é tudo óbvio, então é difícil você agradecer. É muito mais difícil. E o Chovot Levavot, ele tenta explicar e tenta dar pra gente dicas de como realmente agradecer a Hashem, que a pessoa tem que sair do óbvio. Tem que entender que as coisas não são óbvias. Certo? Quando uma pessoa faz de manhã a brachá, Pokei Achivrim, ele faz a brachá que Hashem, ele dá Pokei Achivrim, ele abre os olhos dos cegos. Então ele tem que imaginar que ele é uma pessoa cega e que Hashem está abrindo o olho dele agora. Imagina só um cego que Lo Aleinu ficou 40 anos sem ver e de repente ele começa a ver. O que ele não vai agradecer? Nós, Baruch Hashem, vemos todos os dias. Então, a gente tem que sair do óbvio. Fala o livro Siftei Chaim. Por esse mesmo motivo, é difícil para os filhos respeitarem os seus pais. Por esse mesmo motivo, é difícil para os filhos de agradecerem aos seus pais. Porque os filhos, eles recebem tudo como óbvio. Para um filho, isso que o pai dele dá para ele comer, isso que o pai dele criou ele, isso que o pai dele deu para ele estudo, e o pai dele deu para ele tudo do bom e do melhor, deu para ele a vida. Para ele é uma coisa óbvia, e como é uma coisa óbvia, então é mais difícil de agradecer. Assim fala o livro Siftei Chaim. Pessoal, existe um livro chamado Sefer HaChinuch. Sefer HaChinuch, com certeza é um best-seller. É um livro que ele fala quais são as 613 mitzvot da Torá. Só por curiosidade, vocês sabem, a gente tem 613 mitzvot na Torá. Essas 613 mitzvot, não é todo mundo que concorda quais são as 613. Tem várias discussões, várias discussões nos comentaristas para enumerar quais são as 613. Tem gente que acha que essa é uma mitzvah. A base todo mundo concorda. Mas tem muitas discussões quais são Be'emet as 613 mitzvot. Certo? O Rambam separou as positivas das negativas. O Rambam fez um livro chamado Sefer HaMitzvot, que ele separou as 248 positivas, 365 negativas. Só que o Rambam, Nachmanides, já fez um livro que é uma observação sobre o livro do Rambam. Em todo lugar que ele fala, olha, isso aqui não é uma mitzvah, mas não é uma das 613, então ele muda. Tem pelo menos umas 15 ou mais observações que o Rambam fala que não, essa não é uma das 613, e ele coloca uma outra no lugar, certo? E o Sefer HaChinuch também enumerou. Sefer HaChinuch é um livro que enumerou todas as 613 mitzvot. Quando a gente fala das 613 mitzvot, todas são Deoraita ou tem mitzvah de Rabanan? 613 são todas Deoraita. Todas Deoraita. Todas Fora isso Deoraita. tem mitzvot Fora isso tem várias mitzvot de Rabanan. Mas elas estão contidas nos 10 mandamentos, né? Quer dizer, como se fosse um conjunto, depois tem o detalhamento. Não, os 10 mandamentos são a base, mas tem 613 mitzvot. Os 10 mandamentos faz parte das 613, com certeza. Isso todo mundo concorda. Se bem que tem uma discussão, Anochi Hashem Elokecha, a mitzvah de acreditar em Hashem,
não é de acordo com todo mundo que faz parte da 613. Tem gente que fala que isso aqui antecipa a 613, é a base da 613, não faz parte da... O Ramban fala que acreditar em Hashem não faz parte das 613 mitzvot, porque isso aqui é uma coisa que se você tem, então você tem as mitzvot, se você não tem as mitzvot. É a base da 613. Já o Rambam, Maimonides, ele fala que não, Anochi Hashem Elokecha é a primeira das 613, primeira, né? Ele enumera ela como a primeira das 613 mitzvot. Bom, existem várias discussões, mas voltando para o Sefer HaChinuch. Sefer HaChinuch é um livro que ele enumerou as 613 mitzvot, e não só isso, ele escreveu uma lição moral que a gente pode tirar de cada mitzvah. Ele escreveu esse livro como um livro que ele mandou para o filho dele. Ele mandou um livro para o filho dele, um rizuk, querendo fortificar o filho, para explicar para o filho quais são as mitzvot, qual que é a lição moral das mitzvot. Só que, na verdade, esse livro se tornou um best-seller, é um livro que de 1000 anos atrás, a gente nem sabe quem foi o autor do livro, certo? A gente não sabe quem foi o autor, mas é um livro que é usado em todas as yeshivot, é um livro, uma das bases do judaísmo. Fala o Sefer HaChinuch, mitzvah de Kibud Avayim, uma das 613 mitzvot, um dos 10 mandamentos. Qual que é a lição moral do Kibud Avayim? O que a gente pode tirar da mitzvah de Kibud Avayim de respeitar os pais? Fala o Sefer HaChinuch, pessoal, nada mais, nada menos do que isso. Existe uma midah, uma virtude, que a pessoa deve adquirir para ela, e talvez isso aqui é a base do mensch, do ser humano. O que é a Akarat HaTov? O que significa Akarat HaTov? Reconhecer o bem que fazem com você. Fala o Sefer HaChinuch, a lição moral que a mitzvah de Kibud Avayim vem nos ensinar é ter Akarat HaTov, saber reconhecer o bem. A pessoa tem que ter essa virtude de reconhecer o bem, de agradecer àqueles que fazem com a gente o bem. Se a pessoa não tem pai e mãe, caso de faleira, o cara não tem pai e mãe, como é que funciona? Como funciona a mitzvah de Kibud Avayim? Então, ele realmente é isento. A verdade, existe até uma palavra muito forte na Gemara, muito forte, que a gente tem que entender ela, porque com certeza ela não foi falada assim da barriga para fora. Um dos Amoraim falou que depois que ele estudou todas as halachot de Kibud Avayim, ele viu que são coisas tão difíceis, é uma mitzvah difícil de ser cumprida. Então ele falou, olha, eu sou órfão. Eu não, caso de Shalom. Ele falou que ele era órfão, ele falou, olha, tá tudo bem que eu sou órfão, porque realmente é uma mitzvah difícil de ser cumprida. Não é que ele tá feliz que os pais faleceram, caso de Shalom. Mas realmente é uma mitzvah. A gente vai ver algumas halachot de Kibud Avayim, que realmente são halachot que... os detalhes dela, tem muitos detalhes nessa mitzvah. Mas antes disso, fala o Sefer HaChinuch, a lição moral da mitzvah de Kibud Avayim é adquirir a virtude de Akarat HaTov. A pessoa tem que ter Akarat HaTov, ele tem que reconhecer o bem, e essa na verdade é a lição moral da mitzvah de Kibud Avayim. Fala o livro Siftei Chaim, pessoal, baseado nisso aqui, a gente chega na seguinte conclusão. Uma pessoa, e a Gemara realmente compara a mitzvah de Kibud Avayim com a mitzvah de respeitar Hashem. Uma pessoa que tem Kibud Avayim, uma pessoa que adquire a virtude de Akarat HaTov, ou seja, ele não recebe as coisas como óbvio. Mesmo que é óbvio que o pai deu para ele moradia, e os pais deram para ele moradia, e deram para ele comida, e deram para ele estudo, e tentaram dar para ele do bom e do melhor, mesmo que é uma coisa óbvia, você mesmo assim reconhece que não é nada óbvio. Que não, em hebraico a gente fala Zelo Muvan Meilav, não é óbvio que você está recebendo essas coisas, e você, a sua vida inteira, você vai ter uma gratidão pelos seus pais, e você vai ter a mitzvah de Kibud Avayim como parte da sua vida, somente para reconhecer o bem que os seus pais fizeram com você, automaticamente você vai chegar até a Akarat HaTov também por quem? Por Hashem. Você vai saber que isso que você enxerga, isso que você tem comida, que você tem moradia, certo? Que você, Baruch Hashem, tem Parnassá e tudo mais, você vai reconhecer que não é uma coisa óbvia, não é Muvan Me'eilav, e sim a Kadosh Baruch Hu é que está te dando tudo isso, e você vai acabar agradecendo a Hashem. Então fala o Siftei Chaim, por que a mitzvah de Kibud Avayim está nas primeiras tábuas? Que a primeira tábua fala sobre mitzvot shel ben adam lamakom, porque ela leva a pessoa até a Akarat HaTov em Hashem.
ela leva a pessoa a reconhecer que não só os pais fizeram com ele o bem, mas assim também Hashem faz o bem com ele, ele tem que agradecer a Hashem por isso. Certo? Agora vamos tentar ver algumas halachot que estão por detrás da mitzvah de Kibud Avaim. Se alguém tem uma pergunta para fazer também, sintam-se à vontade em perguntar o que quiserem, para a gente tentar entender um pouco mais dessa mitzvah. A mitzvah de Kibud Avaim, ela tem, vamos falar assim, tem duas mitzvot. Tem a mitzvah de Kabed et avicha veit imecha, respeitar o seu pai e a sua mãe, e também tem a mitzvah de Ish imo ve'aviv tirau, que a pessoa tem que temer a sua mãe e o seu pai. A Gemara pergunta já, por que na mitzvah de Kibud Avaim o pai vem antes da mãe, e na mitzvah de temer a mãe e o pai, a mãe vem antes do pai. Kabed et avicha veit imecha, avicha veimecha, kabed, kavod, e na mitzvah de temor, Ish imo ve'aviv tirau, Ish imo ve'aviv, sua mãe e seu pai, ele vai temer. Porque aqui o pai vem antes que a mãe, aqui a mãe vem antes que o pai. Então a resposta é a seguinte: na verdade não existe, a Torá quer ensinar pra gente que não existe diferença nenhuma entre o pai e a mãe. Ou seja, do mesmo jeito que a pessoa tem que ter respeito pelo seu pai, assim ele tem que ter respeito por sua mãe. Certo? Do mesmo jeito que ele teme a sua mãe, ele tem que temer o seu pai. Por isso que a Torá falou aqui antes o pai e aqui antes a mãe, para falar que eles são iguais. Só que no kavod, a pessoa poderia pensar que como ele está com a mãe dele direto, a mãe está em casa, ele fica mais com a mãe do que com o pai, principalmente as crianças menores. Então talvez o kavod é mais ligado com a mãe, respeitar é mais ligado com a mãe, porque o pai está mais longe. Não, o seu pai é igual à sua mãe. E o temor, certo? Talvez o temor, que o pai é que bota mais medo do que a mãe é mais carinhosa, certo? Não sei se hoje em dia ainda é assim, certo? Mas normalmente o pai, pelo menos nas épocas anteriores, botava mais medo do que a mãe. Então, Ishimó vai tirar. Saiba que não é temer o seu pai e só. Não, temer primeiro a sua mãe e o seu pai. Quer dizer, os dois, eles têm que ter o mesmo nível. Agora, qual que é a diferença de kavod e morá? Só olhar. Era só olhar. Só olhar o olhar de todo mundo. Só olhar, acabou. Agora, qual que é a diferença entre kavod e morá? Respeitar e temer. Então a diferença basicamente é a seguinte: kavod são coisas que a pessoa faz de uma maneira ativa. Vestir o pai é uma mitzvah deoraita. Se a pessoa levar o terno para o pai dele e colocar a jaqueta, a japona, e vestir no pai, é uma mitzvah deoraita. Isso aqui é kavod. Trazer um copo de água para o pai, trazer um copo de chá para o pai, trazer para ele comida, bebida, isso aqui é kavod, certo? Levar ele de um lugar para outro, ele precisa ir para o médico, levar ele para o médico, isso aqui é kavod, certo? Isso aqui é a mitzvah de kavod, são coisas ativas que a gente faz para os nossos pais. Pai, quando eu falo pai, a minha intenção é pai e mãe. O que é morá? Temor. Temor é coisas negativas. Não sentar no lugar onde o pai costuma sentar. Não, esse é o lugar da mesa de Shabbat do meu pai, da minha mãe, eu não sento, certo? Lo listor et advarim shelo. Não contrariar as suas palavras. O pai fala, olha, eu acho que o dólar no Brasil vai descer. Ah, não, o dólar vai subir. Não pode contrariar as palavras do pai, certo? O pai, lo listor et advarim shelo. Do pai e da mãe, a mesma coisa, certo? Não contrariar as palavras dele. E não só isso, não falar para ele, pai, acho que você está certo, também é errado. Porque quem é você para falar para o seu pai, você está certo? Está carimbando aquilo que seu pai falou, também faz parte de temor, ter temor com os pais. Não só respeito, mas sim ter temor com eles. Então essa mais ou menos é a diferença entre kavod e morá, respeito e temor. Mas no final da história, como que o temor... Vamos dizer, como que é? O que quer dizer temor? A gente tem que ter medo ou essa não, segunda parte do respeito? Quer dizer, a segunda parte do respeito é o respeito negativo. Não sentar no seu lugar, não fazer coisas que não xingar o pai, não falar pro pai, não, você está errado. Mas essa é uma segunda, é uma forma não negativa, quer dizer, a forma é não desrespeitar ele. É a forma de não desrespeitar. Não desrespeitar ele. Agora, vocês sabiam que quando o pai entra ou quando a mãe entra num lugar, o que tem que fazer? Tem que se levantar.
Isso aqui faz parte de kavod. Dá um kavod pro pai levantar quando seu pai e sua mãe chegam. Respeito, isso aqui é respeito. Quando o professor entra, também é a mesma coisa. Agora, pessoal, vamos lá. O pai ou a mãe, eles podem... Olha, eu vou ser sincero com vocês. Quando eu entro na minha casa, não é sempre que os meus filhos... Não é sempre, é 90%. Não se levantam, certo? Não se levantam. Eu posso abrir mão do kavod que eu mereço ou não posso abrir mão? Eu tenho que exigir o kavod ou não? Tem uma discussão nos poskim, mas aqui a maioria dos poskim falam assim, o pai não pode abrir mão de desprezarem ele. Ou seja, o pai fala, olha, meu filho, você pode até me desprezar. Isso aqui o pai já não pode fazer. Muitos poskim falam desprezar, não. Mas falar para o filho, eu abro mão do respeito, ou seja, eu deixo você sentar no meu lugar, por exemplo. Ou eu deixo você não se levantar toda vez que eu chego, sim, o pai pode. Porém, fala o Hazonish, que não, os pais, mesmo que eles podem abrir mão de várias coisas, eles não devem abrir mão de tudo. Porque se eles vão abrir mão de tudo, tá bom, você não precisa que seus filhos levantem para você sempre que você chega, certo?